Mas quando a Vamos gente lá. começa a falar de planejamento, a gente tem que falar de planejamento também na base da inovação. Inovação não é custo, é agregar valor ao meu negócio. Porque muitas vezes hoje a gente tinha uma presença digital, mas a gente tinha como se fosse uma vitrine parada. Hoje a gente está tendo que rever nosso negócio. Quantas vezes a gente criou uma ferramenta que essa ferramenta não é interessante para o nosso empreendimento? Então a gente tem que ver isso. Mas antes disso, Ana Paula, eu quero trazer o ingrediente. A gente falou de planejamento, agora a gente vai falar de financeiro. Porque na crise a gente fala que o empresário tem 3 zonas. A primeira zona é de medo. Ele chega, pronto, vou falir. Pô, não sei quanto tempo vai passar, não sei quando o cliente vai voltar, não sei quanto dinheiro eu tenho, eu vou falir. Então vem o medo. Depois a gente vem na zona de aprendizado. Pera ainda. Opa, parei, pensei, cheguei na zona do aprendizado. Pô, eu estou ouvindo muita coisa, as pessoas não estão falando que não vai ser assim. Olha, ele vai abrir, já tem uma perspectiva lá na Alemanha, já vai começar a abrir, outro lugar vai começar a abrir, e aí ele começa a reverter o medo em aprendizado. Mas depois ele tem que pensar em crescimento, a zona de crescimento. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou trazer minha empresa para um patamar anterior? Eu brinco muito quando eu falo assim, o mundo inteiro está falando que quer voltar ao turismo como 2019. Eu falo, não, eu queria voltar ao turismo no Brasil como 2016 ou 14, que bancou as Olimpíadas, muita gente. A gente pode ver, e isso que a gente tem que conversar, os nossos patamares são diferentes. A gente tem um mercado interno que bomba, então a gente precisa ver isso. Mas quando a gente vai para o financeiro, muitas vezes, Ana Paula, o que sempre impacta no financeiro é que a maioria das micro e pequenas empresas não sabe seus custos. Mas aí que tá, ele sempre vai calcular o custo fixo e variável. Quando a gente vai para a hotelaria, cadê o semivariável? Ele não colocou. Ele não colocou quando vai ter cliente e quando não vai ter cliente. Ele não trabalha em cima de percentuais, Ana Paula. Ele não sabe que a ocupação dele é tanto para dividir sobre aquilo, para saber o valor. Muitas vezes ele vai pelo preço no mercado, não sabendo se a empresa dele está tendo lucro ou prejuízo. A gente chegava antes da crise, Ana Paula, em muitos destinos turísticos de pequeno porte, onde hotéis de grande porte eram mais baratos que pequenas pousadas. Sempre a justificativa é que tinha um custo maior. Um custo maior, mas qual é o seu custo? Não sei. Qual é o valor da sua tarifa net? Não sei. E a gente encontra muito isso. Aí a gente precisa de cliente. Muitas vezes ele precisa olhar o financeiro dele, porque está saindo pelo ralo e não consegue enxergar. Aconteceu uma coisa, um fator muito interessante, Ana Paula, nas minhas andanças, que foi no destino turístico na Costa Verde. Isso há 20 anos atrás, eu estava conversando com uma senhorinha que tinha um camping. E aí eu conversando com ela me falou bem assim, meu filho, a gente compra cobertor aqui no verão, porque no verão a gente tem dinheiro para comprar cobertor, se a gente deixar para o inverno, acabou. E aí a gente começou a falar lá de planejamento financeiro e planejamento mesmo da empresa dela. Então, muitas vezes, o empresário ele não se planeja a longo prazo. Tipo assim, se eu tenho uma sazonalidade muito grande, como é que eu vou acoplar meu planejamento financeiro com o planejamento da minha empresa? Para enfrentar uma sazonalidade. Porque não é todo destino turístico que tem 40% de ocupação o ano inteiro. Aí no financeiro eu volto muito, eu gosto de trazer um exemplo, e quem me conhece já ouviu falar desse exemplo, que é o pudim na África do Sul. E aí é muito interessante, porque a gente foi num restaurante que todos os blogueiros do mundo falavam desse restaurante, e eu fui em Cape Town visitar esse restaurante. Eu vou trazer aqui, porque eu estou vendo muita gente que não tinha ouvido essa história, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente jantou, e no final a gente pediu o pudim. E que era o carro-chefe do restaurante, era esse pudim. E aí o garçom me perguntou se eu tinha reserva para o pudim. Eu falei, não tenho reserva não. Ele falou, desculpa, então o senhor não vai comer o pudim. Aí eu falei, pô, mas eu não vou comer o pudim? Aí ele falou, não, o senhor não fez reserva para a sobremesa, que era o pudim. Aí eu falei, pô, e como é que eu faço? Ele falou, não seja por isso, vou chamar aqui a recepcionista, o senhor faz a reserva do pudim, volta de novo, vai jantar, o ticket médio desse restaurante era muito alto, e aí você janta de novo, ou o senhor vem aqui só comer o pudim. E era literalmente uma barraca de praia, não era se eu fazer uma comparação, era uma barraca de praia. Alguém vai dizer, a África do Sul não tem barraca de praia, mas era como se fosse uma barraca de praia, era numa zona, na verdade, de frente ao oceano,
e a gente estava ali no inverno e tinha uma fila, e a gente marcou para comer esse pudim novamente, para você ver como o financeiro lá é visto de um planejamento completamente diferente. E quando a gente chegou no outro ticket, eu perguntei ao cara, qual é o tamanho dessa forma desse pudim? E o cara Porque trouxe. você voltou lá no restaurante. Voltei e perguntei porque eu fiquei curioso. Eu tive reserva, passei 4 dias para comer de novo pudim. E quando eu cheguei lá, o cara me trouxe uma forma desse tamanho. Eu pensei, se fosse um empresário brasileiro, ia fazer um tabuleiro, não, ia fazer 20 tabuleiros. Eu falei, mas rapaz, por que você não faz mais? Ele falou, porque eu não quero perder a qualidade. Se eu trouxe você aqui é porque eu tenho pouco com qualidade. Aí eu comecei a rever, muitas vezes os hotéis, as pousadas ou os restaurantes botam muito mais mesa do que o espaço da cozinha. E a gente comecei a rever esse procedimento. É essa coisa que a crise está trazendo. Então, o financeiro é importantíssimo. A gente vai começar a rever, tipo, o cara do hostel tem que mudar todo o layout do hostel. Ele não vai ter mais 200 camas, mas ele vai ter 10. Como é que ele vai... Ah, mas aí tá, vai ter a vacina, mas daqui a 1 ano e meio, a gente tem que começar a pensar nisso. Como é que a gente vai voltar agora? É um momento de repensar, né? De ver os novos valores, ver o que efetivamente seu negócio, qual é o perfil. Achei 10 essa coisa de você falar, nós temos um hábito, esses dias eu estava um empreendimento, não, estava cheio, acabou de inaugurar, estava cheio, o pessoal quer efetivamente crescer logo o empreendimento. Será que não é o momento de fazer com que gere fila de espera? Fazer com que ele efetivamente gere um volume maior de clientes e ele consiga ver o tempo todo o seu estabelecimento cheio, é bem essa coisa do pudim, né? Vamos gerar, e outra coisa, ele gerou um novo consumo, porque você teve que voltar lá para comer de novo. Então, assim, esse é tipo do exemplo que o empresário tem que começar a observar, no sentido de dar um diferencial ao seu produto. Né? Ana Paula, aí muitos empresários vai dizer também, Ana Paula, que trabalha com uma tarifa já reduzida, porque trabalhava com volume. Então ele tem que repensar de novo, porque ele não vai poder trabalhar no atacado, ele vai ter que começar a trabalhar no varejo. E ele vai ter que saber, sim, e ver as parcerias. Os operadores vão estar ganhando menos, as agências vão estar ganhando menos, as OTAs... Pô, teve destinos turísticos, Ana Paula, que entrou na justiça contra as OTAs. A gente está falando de economia compartilhada. Na verdade, elas estão fazendo um marketing que muitas vezes o destino não está fazendo. E aí cabia a empresa, sim, o equipamento, dizer, olha, agora eu não estou podendo receber, meu destino está fechado. A gente tem que rever isso e ver as tarifas. Isso que é a parte mais importante. O financeiro é fazer planejamento financeiro. Você falou de planejamento empresarial, você falou da questão financeira, de custo. O que é que mais a gente pode trazer como solução? Colaboradores, que eu estou vendo isso muito, muito, muito. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. E a gente vê hoje que a gente tem várias diretrizes que a gente precisa se atualizar. É as regras trabalhistas. A gente precisa se atualizar. Mas muitas vezes a gente fala, pô, mas meu empregado é informal. E é esse empregado informal. A gente precisa repensar esse empregado informal. Porque, só acontece uma crise dessa de 100 em 100 anos. Eu não sei. Eu nunca vivi nenhuma na minha geração. Então, na minha geração essa é a primeira, mas eu não sei do meu filho. Então, a gente... primeira e única. Não sei se vai ser a única, Ana Paula. Então a gente tem que começar a ver nos colaboradores como os parceiros. Esse parceiro, muitas vezes, o colaborador conhece o meu cliente ou meu turista mais do que eu. Muitas vezes, eu passo no meu restaurante menos tempo do que o meu gerente. Então, como é que a gente tem que rever isso? Essa parceria. E sensibilizar esse colaborador que ele é meu parceiro. A relação tem que mudar. É relação de parceria mesmo. Treinar. Mas meu funcionário não quer ser treinado. Quando eu treino, ele vai embora. Ótimo, se a gente treinar uma cidade inteira, se a gente treinar todos os colaboradores, ele não vai ter onde mudar. Então a gente precisa disso. O meu negócio e o destino vai estar mais qualificado como um todo, né? Mais. E a gente precisa saber, Ana Paula, que se
não é só o meu colaborador que precisa se profissionalizar, eu também. Muitas vezes a gente não conhece o segmento que a gente trabalha. Eu vou sair um pouquinho e vou para a cadeia produtiva do turismo e tinha uma produção associada que falou para mim, pô, o que é turista? E aí eu falei, pô, ele trabalha com produção associada, não sabe o que é turismo, não conhecia a atividade. Então é muito complexo, Ana Paula. A gente falou hoje de economia colaborativa e muitas vezes o empresário não sabe o que é economia colaborativa. A gente precisa ver, muitos destinos não sabem como trabalhar a economia colaborativa. E a gente precisa hoje, nas relações trabalhistas, a gente precisa ver o funcionário com outros olhos. Não é antigamente no chicote. A gente precisa ver que eles são nossos parceiros e, como parceiros, ele precisa enxergar a nossa empresa para que, na relação ganha-ganha. Essa é a relação trabalhista que eu queria botar. E eu quero aqui trazer mais um ingrediente dessa receita para os empresários, do que o que eu preciso fazer é o mercado. E aí a gente veio para o mercado. E muitas vezes eu conheço uma série de empresários que ele fala, eu conheço meu mercado. E eu vou dizer para eles, o mercado mudou. Muitas vezes o mercado está muito mais próximo do que ele imaginou, do que ele se preparou, do que ele se organizou para isso. Então, uma tendência para eliminar a ponta é a retornada do turismo, em primeiro momento, para o turismo regional. E aí eu lembrei que a gente tinha feito um estudo aqui, vou trazer aqui, ó, que é um estudo de intenção de viagem na cidade do Rio de Janeiro para o interior. E a gente perguntava ao carioca o que é que ele ia fazer no final de semana. E muitas vezes ele trazia destinos muito próximos deles. E a gente começa a ver que ele também tinha as dores dele, falava da infraestrutura, que a gente sabe que a infraestrutura que faz isso é o poder público, mas ele falava também das empresas. E a gente precisa ver isso. Muitas vezes, esse cliente, vamos botar essa persona que a gente não sabe quem é, a gente tem que começar a analisar, demonstrar respeito pelo cliente, as empresas que demonstram respeito pelos seus colaboradores, que apresentam soluções para essa epidemia, eles vão estar mais na marca do cliente. Eu mesmo recebi como cliente de uma empresa aérea, eu recebi uma carta, ele dizendo, olha, a gente não está operando todas as malhas, me justificando. Estamos operando algumas malhas aéreas, mas a gente quer você de volta, a gente quer ter o retorno. E aí, Ana Paula, tem uma coisa no mercado que eu estou vendo com micro e pequenas empresas que me assusta. Tipo assim, eu acompanho no mundo inteiro, eu sigo. E quando eu estou seguindo essas empresas, muitas delas deixaram de falar comigo. Ela não me fala nada, ela não me fala que está melhorando a limpeza, ela não me fala que o destino está maravilhoso me esperando. Eu tenho um exemplo, eu vou parabenizar aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo muito interessante de Cabo Frio. Cabo Frio está me botando postezinho lá, dizendo, olha, a gente está de máscara, mas a gente está esperando você depois da máscara. A gente precisa começar a ver isso. Isso é ação em conjunto. A gente tem que ser ativo e não passivo da situação. A gente tem que começar a ver como é que a gente vai se comunicar com o cliente. Mas eu não tenho dinheiro. Mas R$1 de um, R$1 de outro, mais R$1 de outro, são R$10. A gente precisa ver como é que a gente une forças. Então, informar e destroçar, informar o seu cliente os procedimentos que você está tomando. Se comunicar mais e mais com o cliente. E as redes sociais aí estão para isso. Né? A empresa tem que efetivamente se apresentar. Né? Se não fazia antes, precisa começar. E tem uma coisa muito interessante, Ana Paula. Muitas vezes, quando a gente fala em rede social, a gente tem uma mania, o empresário tem uma mania de se comunicar da mesma forma para todas as redes, não conhecendo e nem identificando. É a especificidade de cada um. Tipo assim, eu vejo cada seguidor meu em cada rede por laboratório e fico vendo um perfil completamente diferente, até de interação. Muitas vezes o jovem olha e fala, não vou botar um coraçãozinho não, porque tem muitos. E quando a gente chega em outra rede, ele fala, não, eu vou dar aqui um likezinho, porque, é legal, interage. Muitas vezes não tem coisa nem para interagir, ele vai interagir. Como é que eu dou minha resposta? Porque o empresário tem que dar resposta. Para não virar assim, o cliente chato, ele está falando o tempo inteiro, eu tenho que responder. Se eu estou na vitrine, eu tenho que ter o mesmo tempo de resposta. É isso que as redes sociais têm.